Então vamos lá? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como eu gastei várias horas e tokens, tá? Testando o Cloud Code e Cloud Cowork em projetos reais, tá? Eu fiz os cursos oficiais da Anthropic Academy e eu também vou te dizer aí o que nessa review que nenhuma dessas pessoas que estão hypando, tá? Essas aí a inteligência artificial e essas ferramentas estão te falando, tá? Eu tenho uma startup, eu também trabalho como engenheiro sênior, tá? Eu comecei lá atrás, em 2006, com servidores de Tibias em Lua, PHP e XML, então eu passei por diversas ferramentas a minha vida toda, tá? Ferramentas automatizadas e ferramentas extremamente manuais. E por que eu escolhi, então, dar uma olhada nessas ferramentas, tá? Primeiramente, o hype ele é muito forte, tá? E eu acho que onde existe um pouco de hype assim tão grande, existe principalmente sustentado ao longo de todo esse tempo, existe alguma verdade, tá? A automatização do meu processo que já é bem definido, tá? Eu acho que isso é importantíssimo quando a gente trabalha com inteligência artificial, ela ganha muita escalabilidade, onde a gente já tem um processo bem definido, onde a gente já sabe como vai ser a entrada e como vai ser a saída. Tá? Eu costumo padronizar o meu processo dentro das empresas onde eu trabalho, porque assim fica mais fácil. Eu gosto do meu trabalho simples, rápido e eficiente. Ele não é fácil porque, inevitavelmente, você está traduzindo questões de um domínio, né, para informática, e isso nem sempre é fácil. Todo mundo que trabalha com TI sabe o quão estressante é isso, tá? Depois eu queria poder também trazer essa aceleração que a inteligência artificial traz para minha startup, para os meus produtos, para os meus trabalhos, tá? E por último, eu acho que é inevitável a forma não apenas como nós produzimos software, mas como nós trabalhamos, ela mudou completamente, né? A gente teve o computador, a gente teve a internet e agora nós temos a inteligência artificial. Eu coloquei só abstrações muito grandes, né? Normalmente as pessoas hoje, algumas nem falam sobre a internet em si, elas falam só sobre o computador e agora que a inteligência artificial chega para bater junto com o computador, tá? Mas eu gosto de pensar que a internet também é uma grande abstração nova, né? E eu vou começar primeiro com quais as diferenças entre o Cloud Code e o Cloud Cowork, tá? Basicamente, a grande diferença entre você utilizar o cloud normal, que é aquela plataforma web com inteligência artificial, o chatzinho, dessas duas outras ferramentas que ele nos possibilita, é a seguinte: o Cowork e o Code, eles nada mais são do que uma automatização de um processo que já existia dentro da plataforma. Tá? Então pensa assim, digamos que você precisa codificar alguma coisa. Você ia lá, pegava os arquivos ou pegava aquele snippet de código, você colava lá dentro, você fazia o prompt e aí então você começava a discutir. A janela de contexto, antigamente no cloud ele te avisava quando o contexto acabava, mas você sempre trabalhava naquela janela de contexto. Tá? Agora, com Cowork e Code, isso é diferente. Tá? O que acontece? Esse processo também valia para, por exemplo, apresentações, tabelas de Excel e tudo isso. E eles separaram isso em duas ferramentas. O Cowork vai trabalhar com essas ferramentas que normalmente tem a ver mais com agendas, reuniões, stand-ups, daily, como você chamar aí uma reunião na sua empresa, não sei porque que tem tantos nomes assim, chato pra caralho. Mas o cowork ele serve para isso, tá? Você vai trabalhar com documentos, você vai trabalhar com escrita, você vai trabalhar com questões que normalmente envolvem gerência ou administração, tá? E-mail e tabelas de Excel, apresentações, relatórios, todas essas coisas ficam dentro do cowork. E no code é a mesma coisa, tá? Ele serve para codar. Só que ao invés de você pegar o que você precisa e enviar para o cloud, digitar um prompt, você vai instalar o cloud dentro do seu computador e dar acesso a eles a um determinado diretório, entendeu? Então, se você abstrair, né, Excel e código, sei lá, TypeScript, você tem o mesmo processo, que é você pega o que você quer, você coloca lá dentro do cloud e você faz o prompt. Eles, então, fizeram assim, já que as pessoas já fazem isso, nós vamos criar ferramentas para pessoas que vão trabalhar na área de administração e para pessoas que vão codar, tá? Então, basicamente é isso que você vai fazer, tá? O que funciona?
tá? O que, que eu senti que funciona dentro dessas aplicações e também o que não funciona, né? Ela é muito boa, tá? Em assim, ó, se você conseguir ir mapeando e você tiver um processo bem definido, ela realmente consegue avançar bastante com o seu trabalho, tá? Então, por exemplo, assim, digamos que você tem ali, eu vou dar um exemplo aqui do meu próprio trabalho, tá? Eu vou abrir aqui meu Cloud Code. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá. Deixa eu só alterar minha cena aqui. Como vocês podem ver, aqui é o meu Cloud Code, tá? Aqui eu estou fazendo uma tarefa, né? Como vocês podem ver, eu já tinha conversado com o meu agente que é arquiteto para como nós iríamos fazer essa funcionalidade, tá? Que é uma tarefa de uma página de perfil. Ela vai trazer então um gráfico em forma de radar e um reset das habilidades do usuário dentro da minha aplicação, né? O que acontece? Tá, as coisas são bem definidas aqui. Eu só basicamente trouxe aquilo que eu já fazia lá dentro do Cloud Web para cá, tá? Então, assim, é um prompt bem completo que ele gerou para mim. Ele também me trouxe aqui critérios de aceitação. Ele explica cada coisinha. Ele coloca quais arquivos nós vamos criar, mudar, tudo, tá? E o que acontece? Ele fez uma avaliação, porque eu pedi para ele fazer uma avaliação, tá? Muito importante isso, né? Que você não saia criando bastante coisa. Eu sempre detestei essa parte das inteligências artificiais delas terem essa proatividade muito chata, sabe? Não, porque é quase como você lidar com um estagiário, né? Com um júnior ali que ele quer demonstrar trabalho, ele quer demonstrar serviço, mas você não precisa que ele demonstre isso, né? Porque você tem um projeto, uma projeção do que é esse software dentro da sua cabeça, e quando ele não entende muito bem como é que funciona, como é que deveria ser o seu software, não é interessante que ele fique mexendo em tudo, tá? Então a inteligência artificial a gente precisa, por enquanto, ainda tomar um cuidado muito forte com isso. E essa, para mim, é a pior parte de ter mexido no Cloud Code, no Cloud Cowork, tá? Por quê? Porque aqui eu peço algo bem específico para ele, e aí ele me trouxe ali, ó, eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que fazer tal coisa, né? Aí eu falei, por exemplo, aqui, essa aqui foi uma cagada que eu fiz. Eu acabei criando um botão que eu gostei bastante, que é um botão que imita os botões do Duolingo, então ele tem aquela sensação tátil, sabe? Quando tu aperta e ele dá uma tremidinha. Então eu acho que esse botão ele é bem bacana. Eu acabei criando ele num lugar errado e aqui ele me avisa, né? Que eu já sabia desse problema, mas ele me avisa. E aí ele pergunta, porque ele quer mudar, ele quer mover esse botão. E aí, né, eventualmente eu converso lá com o meu agente arquiteto e não quero mover, né? Eu quero criar uma réplica, tá? Então, um time que está ganhando não se mexe. E eu não vou simplesmente deixar o agente mexer em todo o meu software que está usando todo esse botão para ficar mudando e fazendo importes e alterando as chamadas. Então o que eu faço? Falo para ele, ó, crio uma réplica dentro do core, tá? Eu uso o feature slicing, é basicamente tudo aquilo que for reutilizável na aplicação deve estar dentro do core, e tudo que é relacionado a uma feature fica só dentro da feature. Tá? As features, elas teoricamente não deveriam conversar entre si. Aqui eu fiz essa cagada, eu quebrei minha própria arquitetura, e aí ele tá me penalizando por isso, tá? Uh, mas aí o que acontece? Aqui eu pedi para ele fazer, e ele começou lá, leu o meu pub, e aí ele leu como o botão funcionava, né? Ele leu o roteador, depois ele leu aqui outras files, tá? Aí ele fez tudo pronto, aí ele escreveu o que precisava fazer, fez todas as alterações. Só que o que acontece? Tá? Eu não gostei muito da forma de se trabalhar com Cloud Code pelo seguinte motivo. Até chegar aqui, até chegar aqui, ele fez tudo sozinho. Tá? Aí depois eu fiz uma análise aqui, tá? E aí eu pedi para alguns pontos, ele foi verificar para mim, aí ele deu uma olhadinha, blá, 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 e aí fomos indo, fomos indo, fomos indo,
aí eu achei alguns erros nos testes, fomos indo, e cara, quando eu finalmente consegui fazer funcionar, que aqui chegou a outro problema, que minha CPU tava com tá puxando muito para rodar, e aí, então acabou aqui essa feature. Ele basicamente gastou uma quantidade obscena de tokens, tá? Ele basicamente gastou muito token, e não apenas isso, mas ele também não entregou tão bom quanto seria com eu faria no Cloud Web. Por quê? Porque aqui ele é muito proativo, tá? O que acontece? Ele tem acesso direto a minhas coisas. No que ele tem esse acesso direto às minhas coisas, ele vai lá e muda. Né? E aí ele pede e ele não te explica direito, ou pelo menos eu talvez tenha visto errado o que ele quer fazer, não consegui seguir a linha de raciocínio dele, e ele acabou fazendo diversas alterações, muitas alterações, tá? E aí o que acontece? Eu acho interessante quando eu consigo estar mais dentro do loop, tá? Quando eu consigo ter mais controle. Por quê? Nos vídeos passados eu falei um pouquinho sobre, como é que era o nome? Sobre dívida cognitiva, tá? E a dívida cognitiva ela ocorre justamente por conta disso aqui, tá? Onde você está programando, você está fazendo as coisas de uma forma muito automatizada e numa velocidade com que o seu cérebro não consegue acompanhar. Tá? A inteligência artificial nos permite isso, e principalmente quando você já definiu tudo o que você queria, a inteligência artificial faz muito rápido, tá? E aí o que você precisa fazer? Você precisa testar tudo, você precisa fazer tudo. Então o que você está fazendo é o seguinte: você está projetando algo e entregando para a inteligência artificial alguma coisa que você vai ter que refazer o processo como se fosse quando você entra numa empresa nova e o sistema já está pronto, o sistema já existe, você precisa ir lá analisar o código e entender como é que ele funciona. E eu acho que para o desenvolvimento isso é muito ruim. Tá? Eu não gostei muito de trabalhar dessa forma, porque, cara, é como se eu estivesse dando chegando toda vez que eu vou produzir uma feature, toda vez que eu vou fazer alguma coisa dentro do sistema, eu preciso, é como se eu estivesse chegando num emprego novo, tá? E existem diversas análises e artigos que falam sobre esse fenômeno do programador que entra num projeto novo. Até existe aquele Mythical Man Month, que é um livro muito famoso de projetos, que ele diz o seguinte: assim como 9 grávidas não parem o bebê em um mês, 9 programadores também não vão melhorar esse gráfico aí de 9 meses para um mês, tá? Não é colocando mais gente na equipe que você vai produzir um software mais rápido, tá? Por quê? Porque um projeto ele também está na nossa cabeça, porque é necessário projetar o design e toda a criatividade que envolve o desenvolvimento de software, ela é bem complexa. Então eu sinto que se você utiliza ferramentas que codam numa velocidade muito rápida, sem você ter um processo extremamente minucioso e definido, você acaba criando essa dívida cognitiva, você acaba criando um problema maior para você, tá? Então eu acho que é o seguinte: se você conseguir estudar e fazer de uma forma que funcione, esse processo esteja realmente automatizado e bem definido, o que eu acredito que seja um trabalho bem complexo de ser feito, você com certeza o Cloud Code e o Cloud Cowork funcionam para você. Tá? Eu costumo utilizar o Cloud Cowork para me ajudar a escrever. Tá? Normalmente eu tenho as fichas de personagem, eu tenho os capítulos anteriores, eu tenho ali tons em algumas questões, como utilizar o cenário, e ele vai lá, chama e lê direitinho, mas aqui ele está trabalhando com algo que ele conhece muito bem, que é texto. Tá? Então, lembrando que LLM, né, é Language Learning Model, tá? Então é um modelo com base na linguagem. Então ele consegue trabalhar na linguagem, tá? É diferente de codar. Codar é algo lógico e matemático, e muitas vezes as LLMs têm problema com isso. Tá? Elas conseguem produzir código porque a gente tem muito produto de código online, e elas leem isso e conseguem produzir. E também a gente tem inúmeras documentações que explicam isso. Mas
lembrando que o próprio código ele é uma ferramenta, tá? Então você tem que inevitavelmente aprender e se desenvolver para conseguir automatizar. Eu acho que a inteligência artificial ela é a automatização de algumas questões da programação que a gente ainda estava fazendo manualmente, tá? E não tem muito a ver com crie o seu site sem saber programar, tá? Crie um produto sem saber programar. Eu acho que ela ajuda sim, principalmente no desenvolvimento de protótipos, e ela acelera um cara que é muito bom e tem o seu processo bem definido e ele é realmente um bom engenheiro, ele vai conseguir programar numa velocidade abissal. Ele vai assim, ó, voar. Mas se você não tem essas questões bem definidas, se você não sabe muito bem desenvolver software, tá? Se você for um júnior, você for um estagiário, ela vai continuar acelerando, ela vai te entregar às vezes algo funcional, mas ela vai criar essa dívida cognitiva enorme e você vai ter que é a mesma coisa que o teu sênior te passar uma para você atuar num módulo, num projeto que você não conhecia, você vai ficar perdido, você vai ter que estudar. E além de você ter que estudar o código já atual da empresa, você vai ter que estudar o código que, entre aspas, você produziu e você vai ter que explicar isso para o seu sênior. Então eu acho muito complexo, tomar muito cuidado quando você mexe com o cowork, tá? Também porque ele utiliza de permissões ali, pede permissões e faz algumas coisas que se você não tiver o conhecimento, ele não vai aplicar direitinho. Então, muito cuidado, tá? E ele mexe bastante em diversas partes ali que às vezes você não pega. Por exemplo, eu tinha um use effect que quando eu adicionava uma dependência, ele entrava em loop, tá? E eu removia isso, porque eu sabia que ele entrava em loop. Ele ia lá e colocava. Só que ele colocava silenciosamente. Por quê? Porque eles são proativos. Eles querem ser proativos. E eu acho isso terrível, tá? Porque eu não quero que ele seja proativo. Eu quero fazer eu mesmo, eu quero saber onde eu estou mexendo, porque eu tenho algo dentro da minha cabeça, né? Eu tenho um projeto, eu tenho um blueprint, a planta que a gente fala, de como aquela funcionalidade deveria ser executada, deveria funcionar. E eu preciso discutir isso com a inteligência artificial para ela acelerar, né? Para ela acelerar a construção dessa planta baixa que eu tenho na minha cabeça e não que ela saia fazendo coisas proativamente. Então eu acho que assim é uma excelente ferramenta que com certeza vai acelerar muita gente que já tinha certas coisas padronizadas, né, do processo de desenvolvimento e principalmente que já estavam no processo de descrever esse processo, tá? Eu acho que para projetos reais você deve tomar um cuidado absurdo, absurdo, tá? Mas eu acho que assim, ó, se você sentar e fizer alguns projetos, né, e você se desafiar e começar a entender essa ferramenta, com certeza você vai conseguir trazer isso para o trabalho real, tá? De formas mais como é que a gente diz, bytes, size bytes, né? Mordidinhas e você vai acabar ganhando uma experiência e conseguir assim produzir muita coisa. E eu acho que algo importante é que ele gasta muito token, tá? Porque ele acessa vários arquivos, ele faz várias coisas, ele produz muitas coisas, além da proatividade. Então fica aquela coisa assim, ele precisa entender todo o contexto das coisas, ele vai procurar por ele mesmo, tá? Então é uma automatização que vai gastar tokens para ler, tá? E ele também vai gerar coisas além dessa proatividade, você precisa pedir para ele não fazer, tá? Tem um projeto bem famoso chamado Caveman, né, Cloud, que é uma habilidade no Cloud Cowork, não, no Cloud Code, que você coloca onde diminui diversas palavras, a geração de palavras que são, entre aspas, inúteis para o desenvolvimento e para a explicação de uma funcionalidade técnica, que diminui então o gasto de tokens, tá? É bem interessante, se eu não me engano, diminui entre 27 a 49% dos gastos de tokens, mas é isso, é uma ferramenta que merece ser aprendida sim, independente da sua senioridade, mas ela não deve ser utilizada tão esfomeadamente num projeto real. Tá? Ela deve ser aprendida, ela deve ser criado um processo dentro dela, você deve começar a trabalhar com ela aos poucos no seu trabalho e, consequentemente, você vai crescendo. Mas lembrando que
código que ela gerar tem que ser o máximo parecido com o código que você já tem, porque assim você vai diminuindo essa dívida técnica. Essa dívida técnica não, perdão, essa dívida cognitiva. Beleza? Então por hoje é só, era para ser um vídeo rápido, eu acho que eu acabei me estendendo, mas eu gostei bastante aqui de tudo que eu falei, tá? Se você já usou alguma dessas ferramentas, me conte qual foi a sua experiência aqui no comentário. Se você discorda do que eu falei, comente aqui embaixo, deixe o dislike. Não tenha medo, eu vou interagir com você. Muito obrigado.